Eu sempre falo aqui no canal que para você ser um bom cientista de dados ou um excelente profissional que trabalha com inteligência artificial, enfim, você precisa de ter formação sólida. Isso é muito importante. Então eu trago para vocês hoje um vídeo que são dicas, top 10 dicas para você ter uma chance maior de ser aprovado, por exemplo, em um mestrado e num doutorado, principalmente na área de computação, mas essas dicas servem para qualquer área. Olha só, se você não sabe, eu sou Diego Rodrigues, eu tenho um pós-doutorado pela USP, tenho um doutorado pela UFG, lá na área da computação, sou mestre em modelagem computacional do conhecimento e sou graduado em análise e desenvolvimento de sistema. A dica que eu tenho hoje para vocês são dicas que eu aprendi. Além disso, eu sou orientador de mestrado e doutorado. Então, eu quero trazer algumas dicas para vocês de como vocês podem melhorar, principalmente no processo da entrevista. Esse é um momento muito importante de uma seleção de mestrado e de doutorado. Então, eu vou trazer para vocês hoje 10 dicas e eu espero que você aproveite essas dicas, né? É, aproveite esses conselhos que eu estou lhe dando para você ter um maior sucesso aí na sua jornada. Então, esse é um vídeo de dica. Então, vamos lá. Primeira dica é conhecer o programa e sua linha de pesquisa. Imagina só, no mestrado você vai passar no máximo 3 anos ali, por volta disso. No doutorado são 4 anos, mas de praxe o mestrado é dois, doutorado é quatro, e se você for bem evoluído, você pode ficar metade desse tempo, mais ou menos, segundo a CAPES. Agora imagina só, se você não conhece essa linha de pesquisa, quer entrar só por entrar no mestrado e no doutorado, você vai perceber que você está entrando numa armadilha e você vai ficar preso. E isso é notado nitidamente num processo de entrevista quando você não tem uma adequação ou quando você não conhece a linha de pesquisa. O que eu estou falando da linha de pesquisa aqui, do programa, não é simplesmente conhecer a linha de pesquisa e fazer o seu projeto voltado para essa linha. É você identificar seus maiores potenciais, ou seja, o que você tem de bom, o que você pode contribuir e contribuir com essas linhas. Entenda a diferença. É, sei lá, o programa envolve gestão. Aí você lá faz um projeto de gestão. Se você detesta gestão, não funciona dessa forma. E na banca a gente nota isso. Então, a dica que eu quero lhe dar que você entenda essa linha. Veja quais são seus maiores potenciais, suas habilidades e faça um projeto voltado para isso. Quando chegar na entrevista nesse ponto, você vai saber. Você vai ter aquela consciência que sua contribuição para o programa vai ser muito legal. E isso você passa na entrevista e a banca que está lhe avaliando nota. Então, isso é muito legal. O outro ponto é, é você ter clareza sobre seus objetivos, sobre seu projeto e seu tema de interesse. Então, quando você consegue resolver um, é, é, e isso ajuda. Aí, como é que você sabe? Por exemplo, o passo um. Cara, leia os artigos que os professores dos programas estão fazendo. Você observa ali aqueles últimos artigos que foram publicados por ele, e você vai entender como é que o programa está se movendo. Por que que eu estou falando isso? Porque geralmente os programas de mestrado e doutorado, eles são entidades vivas e estão em constante movimento, ainda mais com essa mudança tecnológica que nós estamos vivendo. Então, você jogar um tema só por jogar, ou por esse tema ser o único tema que você teve a ideia, você está cometendo um grande erro. Você leia os trabalhos dos orientadores ali, perceba com que eles estão trabalhando e faça seu projeto voltado para isso, só que, claro, fortalecendo o seu potencial. Então, conhecer as linhas é o primeiro ponto. O segundo é ter clareza no seu projeto e tema de interesse. Então, quando você resolve estar bem resolvido no primeiro tema, você vai perceber que o segundo vai ficar mais fácil, porque você vai ter clareza nisso. Então,
Então, mesmo que você não tenha um projeto pronto, que seja só uma ideia que você está propondo, você tem que lembrar, tipo, o porquê você está fazendo isso. Qual é o problema que você quer resolver? Conecte isso às linhas do programa e você vai ter uma clareza maior. Sua produtividade, no sentido até do seu projeto escrito, na hora do seu falar, vai ter mais coerência. Porque eu digo para vocês, a maior falha que eu percebo nos candidatos é a falta de coerência com a temática do programa, com o que ele está propondo e com o que ele alcançar. Esses pontos não estão conectados. E a outra coisa que eu percebo também, que é a terceira dica, é assim, treine uma boa apresentação pessoal. Então, às vezes, você não treina a apresentação, fala por falar e você perde a oportunidade. Você sabe quanto que é, em média, mais ou menos, o tempo de apresentação de uma banca de seleção? Cara, é mais ou menos 10 minutos, porque você vai ter 30 minutos ao todo, no geral, ao todo. Porque os professores precisam dar as notas, eles precisam fazer algumas perguntas para você. Às vezes as perguntas demoram, às vezes não dá tempo nem de todos os professores fazerem as perguntas, porque são filas, são muitos candidatos concorrendo e você quer se destacar, não quer? Então, quando te lhe dão 10 minutos para você falar, você tem que treinar. Então, a dica que eu dou aqui não é do meu pessoal, não é das minhas ideias, da minha mente. Eu estou pegando dica do TED. Sabe o TED, aquela conferência? O TED tem um livro excelente. Ele dá uma dica seguinte, que ele até fala assim: me dê uma hora para falar que eu falo qualquer coisa. Me dê 10 minutos para falar que eu vou ter que treinar bastante para poder falar, porque seu tempo é curto. Então, tem muita gente que começa, se empolga com sua história de vida, com suas conquistas, o tempo acaba e a pessoa não conseguiu te falar tudo. Ou a pessoa está falando de um tema que a banca conhece pouco, porque ela não definiu muito bem, não alinhou com a linha de pesquisa, ela não mostrou clareza, falou, falou, falou e não disse nada. Então, para você resolver isso, treine. Qual que é a dica que eu dou? Para cada minuto que você tiver, que se prepare para 10 minutos. É a dica que eu dou. Se prepare para 10 minutos e para cada minuto desse, treine uma hora. Ou seja, se eu tenho 10 minutos para falar, eu tenho que treinar pelo menos por 10 horas. E o que é esse treino? Você vai estruturar a sua apresentação nesses 10 minutos, por exemplo, de 1 a 3 minutos com sua formação. Depois você vai pegar também esse de 1 a 3 minutos aí com suas experiências relevantes, lembrando que conectando com a temática do programa, aí você vai, é, nessas experiências relevantes, você vai colocar ó, experiências do trabalho, suas experiências profissionais, sua pesquisa, experiências de pesquisa, experiências de iniciação científica, experiências técnicas, etc. E 1 a 3 minutos, seus interesses no programa. Então, se você estrutura desse jeito e treina, na hora do seu falar, você vai falar de forma segura, vai falar de forma tranquila, não vai ter aquele nervosismo que você mal consegue falar, entendeu? Então, tudo isso é preparo. E como você alinhou tudo isso, fez um preparo estratégico, você vai conseguir apresentar e mostrar seu potencial. Nós percebemos nas entrevistas de mestrado e doutorado que muitas vezes o candidato ele está tão nervoso que ele não consegue vender sua ideia. Aí você fala, ah, professor, mas isso é injusto, o tempo é pouco. Gente, olha só. Quando você participa de um processo de seleção de mestrado e doutorado, é uma oportunidade única para você que vai mudar muito a sua vida e vai lhe abrir portas de oportunidade. Tenha certeza disso. E se você se comprometer de forma adequada, você vai ter um crescimento profissional fantástico, porque você vai estar envolvido com pessoas que tiveram experiências muito interessantes na vida e você pode tirar isso de proveito. Se você está concorrendo ao doutorado, o seu possível orientador, ele vai ficar com você 4 anos, doutorado 2 anos. Você acha que esse tipo de pessoa vai correr o risco
de arriscar seu nome por ficar com a pessoa pela dúvida? Você já parou para pensar nisso? Claro que não. Então você precisa vender sua ideia e essas são as regras do jogo. Então, você precisa também demonstrar, né, que as dicas que eu passei aqui é treinar uma apresentação, conhecer as linhas dos programas, o que o pessoal está fazendo, conectar o seu tema, fazer uma boa apresentação. A outra coisa, você tem que demonstrar familiaridade com os métodos e bibliografias que você está se propondo a fazer. Imagina só, gente, olha só. Para pensar. Para pensar. Imagina que você está entrando num programa e você vai dizer que vai trabalhar com inteligência artificial voltado para o agro. Estou dando um exemplo. Aí você é um agrônomo que não conhece nada de inteligência artificial e está propondo um projeto com inteligência artificial. Cara, presta atenção, cara. Isso está caminhando para o, sabe, eliminação. Por que isso? Por que isso, gente? Você precisa ter coerência. Você tem que demonstrar que conhece todo o processo e explicar como você vai conseguir fazer. Às vezes, você é chefe de um departamento de agronomia, que você tem uma equipe técnica que vai fazer o trabalho técnico por você. Você explica isso. Você explica que vai fazer todo o levantamento teórico, mas que a parte técnica vai ser feito assim, 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 e que você tem condições de fazer assim, 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 independente da sua formação. Então você precisa explicar e mostrar familiaridade. Porque é muito bonito falar que está usando inteligência artificial, que vai usar não sei o quê, se você não consegue explicar qual é o método que você vai usar para fazer isso. Então é importante você construir isso de forma clara, tá bom? De forma clara. Seja claro com seus objetivos nas respostas. Então, quando o entrevistador pergunta alguma coisa para você, você precisa ser claro e objetivo. Por exemplo, o cara pergunta assim: qual que é o produto que você quer entregar? Se você não consegue responder isso de forma objetiva, é porque você não sabe o que você está fazendo. Você não tem clareza no que você está fazendo. E isso é um pecado capital. Então, vamos supor: o que você pretende fazer com esse projeto? Pretendo entregar uma tecnologia de LLM que, com base na entrada de texto de uma pessoa, ela me diga quais são as melhores formas de plantar soja. Só estou dando um exemplo. Legal. Então, como é que você pretende fazer isso? Não, usando técnica tal e técnica tal. Você vai usar, sei lá, um fine tuning ou vai usar uma técnica de recuperação de informação. Aí você fala, estou usando essa técnica, estou usando a outra. Tem que ser objetivo. Porque se você começar uma resposta assim, qual é o produto que você precisa entregar? Ó, quando eu tive uma experiência assim, eu trabalho em tal departamento, eu fiz isso aqui, acabou, cara. Você já enrolou tudo. Precisa ser objetivo. Você tem que mostrar segurança no que você está fazendo. E você precisa também mostrar um, um, um destaque na sua trajetória de evolução, principalmente se você está trabalhando para um doutorado. Se você está tentando um doutorado, você precisa mostrar, olha, deixar claro que no seu mestrado você teve essas decisões na sua carreira, que você está querendo essa evolução por esse motivo, por isso que você está se capacitando assim. Precisa passar essa segurança. Se preparar para as perguntas é uma questão importante, até comentei aqui com vocês. Você ter clareza nos seus objetivos com a pós, ou seja, o que que você pretende com essa pós? Por que que o programa é, tem que olhar para você de uma forma diferente? Por que que você é um candidato em potencial? Você vai ser aquele candidato que vai dar uma dor de cabeça para o programa e não conseguir terminar, ou você vai conseguir terminar com louvor?
Nenhum programa de mestrado ou doutorado quer que um candidato entre ele desista. O desejo é que a galera termine, se forme, tenha condições de evoluir. Só que você tem que entender também que o programa, depois que você entra, ele não tem obrigação de terminar, de fazer você se formar. Não tem obrigação. Gente, nem se iluda. Quando você entra num programa, nós não precisamos que você termine. Nós queremos, porque queremos ter bons profissionais no mercado, qualificados, mas nós não precisamos que você termine, entendeu? Ah, mas eu ouvi dizer que o programa tem que ter pontuação. Tem. Ele precisa de uma pontuação, mas ele consegue essa pontuação de várias formas. Ou você acha que os professores do programa não fazem seus artigos, seus projetos? Claro que fazem. Então não se iluda. Entenda que é você que precisa do programa, não é o contrário. Então você tem que entender que tem que ter isso, e você tem professores, você tem orientadores que muitas vezes estão bem dispostos a trabalhar, a te ajudar, a fazer projetos com você. Eu particularmente gosto muito dos projetos. Eu fico muito empolgado quando eu tenho uns projetos legais andando com meus orientandos, e eu fico muito feliz com isso. Então a gente precisa ter essa paixão, e essa é a última dica que eu vou dar para vocês. Mostre paixão pelo tema. Você tem que estar empolgado com o que você faz. Mesmo que a banca fale, cara, será que isso vai dar certo? Você tem que mostrar que é possível. Porque é você que vai fazer esse projeto. Então, por mais que seu projeto sofra alteração depois que você entra no programa, e essa flexibilidade tem que existir, mas você tem que demonstrar que você é apaixonado pelo que você faz. E essa demonstração vem com base na leitura. Se você não lê, se você parou só para fazer um projeto, que muitas vezes tem erros e é normal, todo mundo faz projeto com erros, eu faço, todo mundo faz projeto que tem algum tipo de erro. Estamos em constante aprendizado e quanto mais estudamos, mais aprendemos que precisamos estudar mais. Nós notamos que as pessoas têm morrido a paixão pelo que elas fazem. E isso é triste, sabe? Então, eu digo para vocês, tenha paixão pelo que você faz. Identifique essas linhas, identifique o que o programa faz e se coloque e para pensar. Tipo assim, olha, eu sou bom nisso, eu poderia usar isso para isso. E você colocar um projeto, uma ideia que você tenha paixão por ela. E isso é muito importante. Então, essas são as dicas que eu deixo para você em relação a entrevista de mestrado, doutorado. E eu espero que você consiga seu mestrado, seu doutorado, e você tenha essa experiência legal que eu tive também, de passar por isso, de ver minha evolução, de crescer com essas oportunidades, de me tornar um profissional melhor, de aprender mais, de aprender a lidar com dificuldades, com sofrimentos, com lágrimas relacionadas a isso. Porque um mestrado e um doutorado, ele não é fácil, porque a ideia é quebrar os paradigmas de formas de você pensar e você tentar pensar de forma diferente, trabalhar de forma diferente, tá em movimento, entendeu? Essa é a ideia. Dói, é sofrimento, mas você vai ver que você vai sair mais forte e vai ser forjado no fogo para sair um profissional melhor. Então, essa é a dica que eu desejo para você. Que Deus abençoe você e família. Um grande abraço e muito obrigado.